Olá, amigos, a paz do Senhor. O tema de hoje está em 1 Coríntios 14. E Paulo diz o seguinte no versículo 32: Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Primeiramente, nós vamos entender a diferença de o espírito do homem e o espírito de Deus. Quando na Bíblia aparece o Espírito de Deus, sempre se escreve com letra maiúscula, porque se trata do Espírito Santo. Quando se fala na Bíblia no Espírito do homem, é Espírito com letra minúscula. E para entender melhor, nós vamos ver a diferença entre o homem e o animal. O homem, ele é formado de corpo, alma e espírito. Já o animal, ele tem apenas o corpo e a alma. O que é a alma? Tanto no homem como no animal, a alma, que veio do latim anima, significa o movimento do homem, o sentimento do homem, tudo que move a vida do homem. Já o espírito, o animal não tem o espírito. O espírito é aquele que liga, é aquilo que liga o homem a Deus. É aquele sopro de vida. Quando o homem foi criado, o Senhor soprou em suas narinas e lhe deu o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, essa vida do homem, é o espírito. Já o animal, ele tem apenas as duas partes, corpo e alma. Por isso que ele tem os movimentos, ele tem uns sentimentos até rudimentares, mas ele expressa os seus sentimentos. Já o homem é mais profundo no seu sentir, porque ele é mais completo. Ele é dotado também de espírito. Aqui no versículo 32, diz o seguinte: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Aqui está escrito em letra minúscula, então está falando do espírito do homem, não do Espírito Santo, e jamais poderia ser. Como que o Espírito Santo poderia estar sujeito ao homem, à sua vontade, ao seu querer? De forma alguma. O Espírito Santo de Deus é soberano, porque ele é o próprio Deus, já que Deus, ele é uno, indivisível, mas formado de Deus, que é o próprio Deus, Jesus, que é o Cristo, e o Espírito Santo. Essas três pessoas, elas que são personalizadas, elas formam um único ser, que é o Deus Todo-Poderoso. E o Espírito de Deus, ele fala ao nosso coração, ele fala à nossa mente. Sem o Espírito Santo de Deus soprando, iluminando, nós não teríamos contato com Deus, nem entenderíamos a palavra de Deus, porque sem o Espírito, o livro de Deus seria um livro comum, mas a partir do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, nós entendemos o que o Senhor quer dizer para nós quando Ele nos exorta, quando Ele nos ensina, porque a palavra nos exorta, nos ensina, nos indica o caminho, e só através do Espírito Santo, senão nós não teremos esse conhecimento, não teremos esse discernimento. Paulo fala muito sobre a ordem no culto, porque o nosso culto a Deus deve ser um culto racional. Não devemos orar a Deus de qualquer maneira e também sofrendo influências que não vêm da parte de Deus. Muitas pessoas, quando vão orar, entram em êxtase e muitas vezes fazem coisas que não são comuns, porque o culto deve ser racional, eu devo saber quem eu sou e quem Deus é, eu devo saber do meu tamanho, como eu sou pequena diante do Senhor e da grandeza de Deus. Então, nós não podemos perder
esse sentido quando oramos. Nós não podemos ficar fora de nós, porque isso não vem de Deus. A pessoa, muitas vezes, a gente vê nos cultos, em algumas igrejas, pessoas que até começam a marchar, vai de um lado para o outro, rodopiam, fazem coisas que não é comum, porque há que haver uma ordem nos cultos, porque Deus não é Deus de confusão. E nós lemos o seguinte: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Isso que ele está falando, Paulo está falando aqui, no versículo 27, sobre a ordem no culto, porque Paulo, ele não nega que pessoas possam falar em línguas estranhas, mas ele fala para que haja ordem, porque imagina se, como acontece em muitas igrejas, 20, 30 pessoas começam a orar e aquilo fica uma confusão e ninguém entende nada. E o sentido de se falar em línguas não seria este, porque não cabe vaidade, não cabe orgulho, porque todo dom vem de Deus, não há virtude em nós quanto a isso. Então, Paulo fala que se forem falar em línguas, que seja um de cada vez e dois, no máximo três, para que não haja confusão na igreja. E a gente não vê isso hoje. Vê muitas pessoas ao mesmo tempo e não há quem interprete, porque nem mesmo tem jeito de se interpretar devido ao barulho, à confusão que é. E uma pessoa que vem de fora, uma pessoa que ainda não é do povo de Deus, vai se assustar, não vai compreender e não vai edificar ninguém. Por isso que na palavra Deus fala que a profecia, o dom da profecia, é muito superior ao dom da língua, porque a profecia exorta, a profecia ilumina, a profecia ensina, é a própria palavra de Deus, é a revelação do Senhor em sua palavra. E se não houver intérprete, quando alguém fala em línguas, ou se ele mesmo não for capaz de interpretar, que ele primeiramente ore para que ele possa falar nessas línguas e, ao mesmo tempo, em seguida, ele traduzir, ou então que haja alguém que interprete. Senão, ele não está edificando a igreja, ele está edificando a si próprio, porque não edifica ninguém, porque ninguém compreende. É como se estivesse falando numa língua que não é a língua pátria. Não adianta, porque ninguém sabe o que a pessoa está querendo transmitir. Aqui diz o seguinte, no versículo 4: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Antigamente, os profetas, eles iam até a pessoa para quem Deus enviou a profecia e transmitia tudo que Deus havia falado. Agora, hoje, nós temos a palavra de Deus e, através dessa palavra, o Senhor Deus fala conosco, ele fala o que ele quer de nós. E muitas vezes compreendemos que temos que mudar a nossa rota, mudar de vida, que a palavra fala ao nosso coração. É o Espírito Santo que ilumina e que nós entendemos, porque sem o Espírito Santo não adianta ler a Bíblia, porque será um livro como outro qualquer, mas quando há a intervenção, a ajuda do Espírito Santo, muda completamente, porque aí a mensagem é para edificar a nossa vida e também para que nós, através da palavra, edifiquemos outras vidas. E no versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E no versículo 13 diz o seguinte: pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que a possa interpretar, porque não faz sentido. E não adianta, porque ninguém está entendendo e ninguém vai ser edificado, a não ser a própria pessoa que fala mistérios diretamente com Deus. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Nem eu mesmo, se eu não tenho esse poder, esse dom de traduzir, nem eu mesmo estou entendendo o que eu falo. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente.
Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, aqui nós vemos que realmente esse espírito de que nós estamos falando aqui é o espírito do homem. Há que ter uma ordem, há que ter uma observação da realidade. Nós não podemos perder o foco. Se nós estivermos orando, nós temos que estar atentos para o que estamos dizendo, para também sermos edificados. Está certo que há uma iluminação do Espírito Santo na oração. E muitas vezes a gente fala coisas que a gente não havia pensado, que a gente não programou. Mesmo quando estamos ensinando, quando estamos pregando, a partir do momento que estamos desenvolvendo determinado assunto, o Espírito Santo, ele ilumina e muitas coisas vêm à nossa mente e que nós passamos para quem está ouvindo. Isso é o Espírito Santo de Deus que está operando em nós, que está agindo em nós. E muitas vezes, no culto, quando o pregador está falando, surgem algumas ideias a partir do texto, não fora do texto, que alguém que está ouvindo ali na congregação, outros que estão ouvindo, dizem, essa palavra é para mim, eu precisava ouvir isso. É a obra do Espírito Santo de Deus, naquele que está revelando e naquele que está ouvindo. Então, o Espírito Santo jamais poderia estar sujeito ao homem. Pelo contrário, nós é que estamos debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus, que nos ilumina, que nos exorta, que nos consola. O Espírito Santo é tudo, porque ele é o próprio Deus em nós. O espírito do homem, ele é um espírito que deve estar subordinado a Deus. Ele não pode fazer as coisas do jeito que ele acha que é, do jeito que ele sente que é, porque nós somos humanos, nós erramos e muitas vezes, muitas coisas que dizemos na carne não edifica ninguém, porque só a palavra que é iluminada pelo Espírito Santo pode nos edificar e edificar a outros. Então, que estejamos sujeitos ao Espírito do Senhor e não ao contrário, porque nós não temos essa autoridade. Essa autoridade é de Deus. E nós devemos agradecer pelo Espírito Santo que atua em nossa vida, que nos dirige os passos e que controla a nossa mente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que perdoe os nossos pecados. Amém? Que assim seja. Amém.